dia a todos. É uma alegria estar com vocês depois de algumas horas de viagem. Venho de Macapá, no Amapá, mais ou menos aí alguns bons quilômetros, mas é com muita alegria que eu estou aqui com o coração cheio de expectativas para muito mais do que uma conferência, uma palestra, é trocar conhecimentos. Eu digo que o Multicom é um espaço que propicia encontros. Então, mais do que as palestras, você vai aprender muito nos corredores, nos cafezinhos. Então, não perca a chance no café de trocar ideias, experiências, porque o encontro do Multicom acontece nos cafés. É muito bom. Bom, primeiramente, eu gostaria de saudar as autoridades aqui presentes, professor Valmir, reitor da PUC, professor Eduardo, TV PUC, os nossos excelentíssimos bispos, Dom Moacir, meu colega, trabalhamos juntos antes de ser bispo, e Dom Levi. É uma alegria, obrigado pelo convite. E vamos então tocar o desafio de refletir um pouco sobre as tecnologias. O que nós temos enquanto desafio e qual que é a reflexão que nós, enquanto igreja, podemos fazer sobre o uso das tecnologias no processo de evangelização? Pegando o gancho do irmão Diego, ele dizia: a Pascom que começa na produção morre. E de fato, eu vejo que hoje nós estamos desesperados para aprender redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Queremos ter blog, queremos ter site da paróquia, queremos ter jornalzinho, revista, mas nós estamos fazendo sem refletir a prática que nós estamos fazendo. Isso é um grande problema, porque eu fiz um levantamento de sites paroquiais em 2015, não demora 5 meses, o site está obsoleto, sem conteúdo, sem atualização, sem nada. Ou seja, uma prática sem uma reflexão. Fazemos para que fazemos? Para quem fazemos e por que fazemos? Apenas ter um portal, apenas ter uma revista digital, apenas ter um elemento, um aplicativo paroquial não resolve a evangelização. Porque a técnica não é o fim da evangelização, não ser o início dela. O fim somos nós. Então, a proposta é pensar a missão do comunicador católico frente aos desafios das novas tecnologias. Até esse termo novas, porque você agora tem aí o seu Facebook, que era o Orkut, que daqui a pouco vai virar não sei o quê, não é? Vai mudar de nome. E o desafio não é aprender tecnologia a todo momento, porque você aprende a usar o Instagram hoje, daqui 3 meses nasce outra ferramenta, outro aplicativo. Para nós, eu digo a vocês, que o desafio não é aprender a técnica, é aprender a testemunhar com a vida diante das técnicas e não vacilar. Porque se a técnica nos derruba, se a técnica nos coloca medo, se a técnica te deixa fracassado, te deixa desequilibrado, é porque o teu testemunho não é forte, a tua experiência precisa ser revista na pessoa de Cristo. Porque a tecnologia é só um dos elementos. O que mantém a evangelização e a missão do comunicador não é a técnica que nos garante que nós faremos uma boa evangelização, mas é o testemunho vivenciado e experimentado na pessoa de Jesus Cristo. Não permanece, porque a técnica vai se refazendo. Eu que passo, né? Isso é muito bom. Então, o que começa dizendo para nós o diretório de comunicação? Todos conhecem nosso diretório de comunicação? Em 2014 nós lançamos pela CNBB uma comissão de docentes leigos. Foram 10 anos de produção desse diretório. Passou por mais de 4 gestões da CNBB e depois foi aprovado pelo Episcopado Brasileiro. Um texto muito bem trabalhado e que nos orienta, Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. Vamos ler junto esse trecho que o Episcopado, juntamente com a dimensão, nos oferece? A vida... Ou seja, portas. Não diz que nós precisamos estar em um único processo. Precisamos abrir portas.
E de repente nós pensamos o seguinte: mas como que a tecnologia pode ajudar no processo de evangelização? De que forma que nós estamos utilizando na vida comunitária? Porque muitas vezes hoje, não sei vocês, mas na minha família, grupo de WhatsApp é uma briga que um sai, outro entra, outro exclui, outro bloqueia, não quero mais você, aquele tio que manda uma mensagem que era para um, mandou para todos, xingando um. Porque nós não aprendemos a lidar com a intimidade do outro e com o limite até onde eu posso ir. Grupo paroquial, então, você viu o padre hoje na missa, que homilia ruim, hein? Nossa, falou que a igreja que eu não gostei, aquele padre. E vira grupos de, ao invés de ser grupo de comunicação, de crescimento, vira grupo de fofoca. Não serve para nada, porque mais uma coisa que eu pontuo a vocês: se a tecnologia não for para ajudar o nosso processo de amadurecimento e transcendência do ser humano, ela é inútil. Se a tecnologia não estiver a favor do humano para uma evolução, para uma abertura de mentalidade, para diálogo e respeito, ela é inútil, é uma técnica, não tem vida a técnica. Esse aparelho sem alguém para equipar lá no fundo, nosso amigo, não tem vida. Alguém tem que apertar o botão para funcionar. Alguém tem que apertar o botão. Técnica pela técnica, ela é morta, não adianta. Então, o que é evangelizar com as tecnologias? Quem que arrisca aí uma ideia? O que é evangelizar com as novas tecnologias? Se a missão do leigo, do comunicador, a pergunta é: o que é evangelizar com as novas tecnologias? Alguém tem uma resposta assim? Primeiro pensamento que gostaria de arriscar? Sem medo, com coragem, diga. A prática do bem, praticar coisas boas. Justamente. Então a evangelização tem como princípio o bem do outro. Vamos pensar assim também? Quem mais quer arriscar uma resposta? O que é evangelizar? Diga. Inclusão, aproximação, justamente. Evangelizar para quem e com quem? Eu evangelizo só um grupo? Ou eu torno acessível o conteúdo a uma criança, até um adulto? Talvez as tecnologias nos ajudem a pensar como chegar a mais pessoas, como difundir o evangelho a outros campos, meios e processos. Opa, a tecnologia está doida aqui, ó. Vamos lá, devagarzinho. Como a tecnologia pode nos tornar pessoas melhores? Eu digo a vocês que mais do que trazer respostas aqui nessa conferência, é perguntas. Porque nós precisamos perguntar e tentar refletir a nossa prática. Como que ela pode nos tornar pessoas melhores? Você já pensou que de repente o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp pode te ajudar a ser uma pessoa melhor? Quer um exemplo do e-mail? Eu tenho uma minha caixa de e-mail, eu tenho no meu rascunho, eu acho que uns 300 e-mails que eu não mandei. Por que eu faço? Quando eu estou com muita raiva, eu quero dar uma resposta de imediato para um chefe, eu faço um rascunho e não mando. Deixo um rascunho. Depois eu volto, leio o rascunho, passou a raiva, não mando e-mail mais. Eu tenho muito e-mail que eu não mandei. Porque se você manda uma mensagem do WhatsApp na emoção, você faz o quê? Você magoa, você ofende, denigre, você é preconceituoso, não é? Se você permite que a tecnologia instale em você a velocidade que ela tem, ela vai te matar aos poucos. Porque hoje, para namorar é assim: primeira semana, coraçãozinho, olhinho, coraçãozinho. Segunda semana é carinha chorando. Terceira semana é um bloqueou. Não é? Bloqueia a pessoa. Primeira semana você vai lá no Instagram, se adiciona, vira amigo, segue a pessoa. Segunda semana você para de seguir a pessoa. Terceira semana você já bloqueou a pessoa. Porque nós estamos numa velocidade e talvez não estamos percebendo que essa velocidade não está nos ajudando a ser pessoas melhores. Então, mais do que deixar que a vida entre na velocidade da tecnologia,
é deixar que a tecnologia sirva a nossa condição de evangelização de seres humanos, de pessoas. É muito cuidado para deixar que essa velocidade instale em nós aquela resposta do agora, e mais com áudio agora. A minha mãe, quando descobriu o WhatsApp, ela manda bom dia, boa tarde, boa noite, bom almoço, boa janta, áudio, ela grava áudio de 3 minutos, 4, falei, mãe, áudio WhatsApp é rapidinho, só para dizer um oi, bom dia, boa tarde, beijo, te amo, puf. Mas mãe descobriu o WhatsApp, meu amigo, dá uma conferência via WhatsApp. Minha mãe está assim, ela manda o WhatsApp já com uma conferência, dizendo tudo o que tem que fazer. É esse uso. E daí vem uma frase, o técnico, essa técnica é necessário para a melhoria da humanidade. É uma frase do autor Kelvin, que ele faz a pergunta, para onde nos leva a tecnologia? A técnica, qualquer técnica, porque a logia é o estudo da técnica, tecnologia, a logia que estuda esse processo técnico. Qualquer técnica que você tem hoje aí, uma caneta, uma filmadora, um tripé, uma câmera fotográfica, é para a melhoria, para os avanços e o progresso da humanidade. Gente, se a tecnologia não estiver ajudando ao progresso da humanidade, temos que parar e refletir, porque senão vira um vício, e todo vício é perigoso. A pergunta de Kelvin Kelly, para onde nos leva a tecnologia? Para onde a igreja caminha com as tecnologias? Porque é assim, nós enquanto igreja, atrasamos para ingressar nas comunicações, década de 60, 70, 80, pós-Concílio Vaticano II, o boom das comunicações da Igreja Católica no mundo. E de repente começaram a surgir todos os tipos de iniciativas, TV católica, rádio católica, jornalzinho católico, tudo católico com a comunicação. Mas parece que fica um desespero. A paróquia tem que ter um jornal, a paróquia tem que ter uma revista, tem que ter um site, tem que ter um blog. Não tem que ter, se não pensar para que tem que ter. E se é necessário que tenha, não é que tem que ter não. Mais uma vez dizendo para o irmão Diego destacou, fique tranquilo, a Pascom não vai fazer tudo, e não dá conta de fazer tudo. Agora, nós temos que dar conta de fazer o pouco muito bem feito e colocando a própria vida como testemunho dessa evangelização. Fazer o pouco muito bem feito. Como disse Santa Teresa, a vida é um brevíssimo segundo, um só dia que me escapa e que me foge. Para amar-te, ó meu Deus, eu só tenho hoje. Assim é a evangelização. Você dá o que tem para o outro hoje. Se nesse encontro do Multicom você não conseguir com a tua vida chegar em outras vidas aqui durante os cafezinhos, reflita. Senão vai ser mais um evento na sua vida, mais um certificado, mais um diploma e mais nada. Se não gerar encontros entre nós de modificação de vida, se a tua consciência a partir daqui não modificar algo para novo, eu digo a você, reflita, está perdendo tempo. Em cada encontro precisamos sair melhores. Em cada conversa, em cada abraço sair melhores. É assim as relações afetivas, de amigos, familiares. Em cada café precisamos sair melhores. Porque o encontro gera comunicação, que gera vida e que gera evangelização. O técnico é menos adversário do que sua extensão. Como diz McLaren, quem já estudou McLaren, que foi um dos primeiros secretários do Pontifício Conselho para as Comunicações do Vaticano, Paulo VI convidou McLaren a fazer parte dessa comissão. Um Papa convida um teórico da comunicação a fazer parte de uma comissão em 63. E depois esse teórico lança o livro Dos Meios às Mediações, vai dizer, os meios são o quê? Extensão do homem. Nada mais do que isso. O teu celular hoje não é você, é só uma extensão sua. Cuidado para ficar o dia todo com o celular no bolso, até faz mal para a saúde. Quer saber, essa semana o amigo ficou, não pode ter filho mais porque o celular, a radiação prejudicou toda a questão hormonal dele.
O contato com a tecnologia todo prejudica até a nossa capacidade motora, óssea. Cuidado para você colocar na sua vida tecnologia sem refletir para quem está fazendo isso. E aí, vale a pena recordar que o Concílio Vaticano II, a partir de João 23, ele nos dá a oportunidade de um novo tempo na igreja, que é um tempo da comunicação eclesial. João 23 abre esse concílio, Paulo VI continua, e depois nós temos uma linha que eu chamo agora do doutorado, na minha tese de doutorado, os papas da comunicação. Porque de fato há uma evolução, há uma contribuição para que nós hoje estejamos aqui. Você só está aqui hoje porque em 60 para frente, papas deram essa abertura juntamente com o episcopado do mundo todo para pensar a comunicação. Os bispos, os cardeais, leigos, religiosas, seminaristas. Só estamos aqui falando hoje de multicom porque há 50 e poucos anos atrás a igreja se abre à ação da comunicação. E hoje nós colhemos os frutos, mas precisamos avançar. Não é convocar um terceiro concílio, mas é despertar em nós, enquanto leigos, o desejo de continuar a missão que os papas, todos os anos, vocês sabem que todos os anos, em janeiro, há uma mensagem para o Dia das Comunicações, sabem disso? Então, todos os anos nós temos algo para refletir. Esse ano foi fake news e jornalismo de paz e verdade. Vamos lá, tá show aí? Vou apertar para cá. Então, nossos 3 passos nós precisamos refletir, que são as motivações, os desafios e as possibilidades. Eu digo a vocês que não apenas as motivações, não só os desafios, mas quais são as possibilidades, que eu chamo aí de MDP. O que nós temos como motivações para continuar na evangelização pelas tecnologias? Quais são os desafios e quais são as possibilidades? Motivações. Comunicar o Evangelho, vamos ler juntos? Comunicar o Evangelho através do livro significa essa frase, esse pensamento de Bento XVI, não poderia ser diferente, é um tapa na nossa cara. Quando diz, não é só encher o espaço digital, virtual, e daí o pessoal acha que evangelização é botar sempre uma mensaginha, Deus é bom, Ele te ama e eu também. E daí enche o nosso e-mail de mensaginha todo dia. Você abre o seu WhatsApp, tem 38 mil mensaginhas de evangelização e o pessoal quer te converter de todas as religiões possíveis do mundo. E acha que isso é só isso. Não que não seja, é bom. Acordar amanhã, está meio desanimado, dar uma mensagem bacana, é bom. Mas cuidado com o excesso, porque não é só encher. Porque além disso, você também pode criar um grande problema que eu digo o seguinte, essa guerra ideológica. De um lado os evangélicos, de outros católicos, de outros espíritas, de outros ubandistas. Aonde eu moro, por exemplo, é muito forte a religião da Umbanda e do Candomblé. Muito forte. Ai de você se fizer uma brincadeira com a religião do Candomblé e dizer que são macumbeiros. Ai de você. Você nem fica mais no estado. Porque é preciso ter um processo de respeito e conhecer o que o outro pratica. E se eu não concordo, não vou demonizar o que o outro faz. Eu vou respeitar. Porque senão vira uma guerra ideológica. Nosso Círio de Nazaré, em outubro, durante o trajeto do Círio de Nazaré, em vários pontos da cidade,
As igrejas protestantes, evangélicas, os centros espíritas distribuem água aos romeiros. Há um processo que o Sírio não é mais católico, o Sírio é da cultura amapaense, nortista e é do povo da região. O Sírio é uma demonstração onde Maria consegue reunir as diferentes fés, porque na figura de mãe ela tem essa grandeza. E a internet? Como a internet pode ser esse espaço de diálogo mais do que um espaço para doutrinação? Porque senão, daqui a algum tempo, não vai ter mais espaço para tanto blog católico e site evangélico e web TV e todas essas coisas. Porque cada dia que passa, se cria um canal novo no YouTube. Cada dia que passa, tem uma web TV nova. Cada dia que passa, um novo blog. Você já imaginou que diariamente nós produzimos uma quantidade enorme de lixo virtual? Não sei você, mas meu telefone, Android, Samsung, meu amigo, todo dia tem que fazer limpeza nele, fazer backup, porque o negócio não para de receber mensagem, você não tem espaço. Quem tem o da maçãzinha, que são os mais ricos, aí os irmãos mais ricos, olha lá, maçãzinha, tô vendo aqui, o povo da maçã, o povo que comprou um celular mais top, né? Agora, não contente com isso, viu, professor Valmir? Não contente com isso, só faz o seguinte: depois que encher o celular, sabe aonde que a pessoa descarrega as fotos? No notebook, mais um lixo que vai botar. Quer dizer, você não consegue eliminar o seu lixo. Você cria um segundo lixo que é o seu computador. A pessoa fala assim: um dia eu vou ler essa mensagem. Ela faz uma cópia, dá um print. Vai ler nada. Ela vai para um passeio religioso, ela faz 455 mil fotos. Assim, e vai para cima, e faz carão, e faz boca. Para sair uma foto boa faz 300 mil fotos. Um conselho: nós temos aqui os fotógrafos da Arquidiocese, não é? Vai para um evento, cobrir o evento. Quem é profissional sabe. O profissional, como diz Cartier-Bresson, a fotografia é um instante decisivo, é um olhar único que não volta mais. Agora vai aquele fotógrafo que não estudou, não quer, porque pode estudar, pode ler, pode assistir vídeo na internet, pode conversar com profissionais. Ele faz 400 fotos da missa. O padre está na consagração e está assim. Daí mistura o tique-tique com a consagração e com a homilia, fica uma bagunça. É 2 fotos para registrar o momento, 4 fotos registrou o momento, é registro fotográfico. Não é ficar excesso e excesso de coisas. Não é? É ter um cuidado, porque estamos num ambiente que não é um show. Não é um show. Nós estamos numa celebração eucarística. Vamos lá. Não basta circular. O Papa nos deu uma teoria que eu acho que é para a vida, que é a cultura do encontro. Eu digo a você, é tão bom receber uma foto de um primo que nasceu, um sobrinho, alguém que casou, você não pôde ir no casamento, você vê o vídeo, mas a primeira chance que tiver, vai até a pessoa, marca um café. Não fica só no papo virtual, transforma isso em ato. A tecnologia deve ser uma motivação para o encontro de pessoas, não uma rede de fios. Em São Paulo tem um café, um cibercafé, onde os namorados namoram pelo celular, dentro do café. Já imaginou? Que doideira. Está na sua frente namorando, e esse é o propósito do café. É um ciberencontro. Daí eu digo, meu amigo, tem como ter um ciberbeijo, um ciberabraço? Não dá, né? Beijo é beijo, abraço é abraço, é coisa quente e pegação, na hora, não tem resultado.
não é? É um encontro afetivo humano. O Papa vai dizer, não é só uma rede de fios, não. É encontro de pessoas. Descobrindo diariamente esse centro vital que é o encontro, este início vivo, saberemos orientar o nosso relacionamento com as tecnologias. Eu preciso aprender a me relacionar com esses bytes e pixels antes que eles nos dominem. Hoje, como professor de sala de aula de universidade, eu toda hora estou competindo com o WhatsApp dos alunos. Pouquíssimos estão olhando para mim. Estão olhando para baixo. E eu pergunto, está mais legal que a minha aula? Pode sair. Depois você volta. Se está mais legal a minha aula, a tua conversa com o teu colega, pode sair, depois você volta. Porque é assim. Vai para a missa, desliga o Wi-Fi, desliga a internet, coloca no bolso, fica quietinho, aproveita a Santa Missa, medita. Minha mãe sabe, se alguém morrer da minha família de madrugada, não me acha. Está desligado o telefone, não liga o telefone de madrugada, porque eu não vou ter a perturbação de ficar me ligando de madrugada. Outro dia eu vou acordar, vou resolver quem morreu. Ué, alguém vai resolver que está mais próximo, né? Eu estou lá no Amapá. Vai adiantar me perturbar de madrugada? Não vai adiantar. Pede para o vizinho ajudar que está mais próximo que eu. Às vezes nós queremos manter isso aqui ligado 24 horas. Tá doideira, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá ali, tá aqui, o celular na mão, não se desconecta. E daí nós vemos o grande problema hoje, dos relacionamentos. Vocês não sabem o que diariamente amigos me procuram para dizer, Paulo, terminei o namoro. Falei, por quê? Porque eu pedi para mostrar o celular, não quis mostrar o celular. Não quis mostrar o telefone, fiquei com dúvida já, pensei que era outra pessoa, estava mandando e-mail, mensagem. Mas por que essa doideira agora de ciumeira? Porque eu acho que o telefone tem que estar desbloqueado, cada um tem que mostrar para o outro que fala com a pessoa. Eu falei, não, isso é intimidade. Você não é proprietário do outro, não. Para de ser doido. Não. Daí o motivo é a tecnologia que está acabando com os matrimônios. Não é a tecnologia que acaba com nada, não. O que acaba com os matrimônios, com as relações de amizade e família, é a nossa incapacidade de agir com coerência e com reflexão, com equilíbrio. Não culpem a tecnologia pelo seu fracasso. Ah, olha, seu bispo, não deu certo a evangelização porque não tinha Wi-Fi. Não tinha Wi-Fi, não deu para publicar no site. Olha, não deu para fazer lá, não deu para poder enviar o comunicado porque não tinha internet. Ah, está muito ruim esse computador daqui do céu, está muito fraco esse computador. Nós vamos culpar sempre o processo, mas nunca refletir até que ponto nós temos que aprender a nos relacionar com as tecnologias também. Um marco muito bacana de destacar de Pio XII é essa reflexão sobre as tecnologias. É o primeiro Papa que traz a dimensão sobre a tecnologia e nos oferece o elemento de pensar a tecnologia como um potencial humano e não o inverso disso. A tecnologia como uma aliada do processo humano. Depois vocês busquem esse documento, Pio XII e a tecnologia. Vale muito a pena ler esse texto, essa reflexão, porque nos ensina a aprofundar esse debate. Daí vem a pergunta dos desafios. É bom mesmo aprender a usar o data show. É bom a igreja estar na internet? Vocês já pensaram sobre isso? É bom. O que está tendo de vantagem e desvantagem? O que nós melhoramos depois que nós entramos nas redes sociais? O que a sua paróquia melhorou? O que evoluiu na sua comunidade? Os jovens estão mais engajados? Há mais diálogo? Acabaram as fofocas? Diz-que? O que na sua paróquia melhorou depois que começaram a usar a internet para e como meio de evangelização? Meu amigo, anota aí. Se não mudou nada,
Se não está ajudando em nada, é perca de tempo. Está gastando tempo para não fazer nada. Os desafios. Entrar no mundo digital, a inovação é arriscada, mas não inovação pode ser fatal. É outro detalhe. Os papas e os papas atuais têm nos conduzido a estar sim nas redes sociais, a estar como igreja testemunhando. Aos números: 2,7 bilhões de usuários no Facebook, 1 bilhão no Twitter. Opa, vai devagar aí. Nós temos no Instagram, no PIN, números grandes de quantidade de redes e mídias digitais cada vez maiores. E, por exemplo, já nem existe mais, né? Vocês lembram aqui do MSN? Bonequinho rodando, parecendo que estava rodando, fazendo ali todo. Não tem mais. Enfim, outros obsoletas que já passaram. Porque o processo é assim, de evolução. Mas essa foto, quem lembra desse momento? Quando foi? 2005 foi o quê? O que teve em 2005? Para o Mundial? Não. A eleição de quem? Bento XVI. E 2013, abemos Papa de Francisco. A diferença: o mundo acompanhou simultaneamente o anúncio da eleição de Francisco. Já em 2005, ainda um pouco tímido as tecnologias, mas agora o mundo acompanhou ao vivo a transmissão da eleição de Francisco. Opa, devagar. Nunca mais seremos os mesmos depois do WhatsApp. Não sei vocês, mas lá em Macapá, quando dá bug para não falar outra palavra, o WhatsApp, você fica doido. Você já baixa um outro aplicativo semelhante para conversar com um amigo, já comunica ele. Eu já dou em outro agora, me chama lá, me adiciona lá. Você fica doido. E quando some a foto da pessoa que você está crushando, você gosta dela, fica doido. Cadê a foto da pessoa? A pessoa está trocando a foto, calma, está atualizando o perfil dela, você fica desesperado. Porque nós estamos vivendo o quê? Uma sociedade em rede, como coloca Manuel Castro. E essa sociedade em rede é preciso refletir também, porque se você faz literalmente uma situação, se você provoca alguma coisa não tão bacana na sua rede de relacionamentos, você vai afetar o outro também. Estar em rede hoje também é complicado, porque o que você apronta hoje na diocese, chega lá para o seu bispo amanhã. Dom Levi, olha o que a Paula aprontou na balada. Foi. Está na internet, está lá dançando lá loucamente na internet. É assim que chega hoje, não é? Circulam os vídeos na rede. O que eu faço no Amapá, se você quiser saber, de repente cai na rede um vídeo meu, você vai saber. Olha o Paulo Giraldi lá no Amapá aprontando. Sociedade em rede, muito cuidado, porque a tua exposição da tua intimidade e também aquilo que você faz para evangelizar, para o bem ou para outros aspectos, pode ganhar força também em outras dimensões. Ou seja, se não é um testemunho coerente, cuidado, porque a fake news é descoberta. Cuidado para fazer rostinho de santo na missa e fora da missa vira um capetinha aprontando aí. Cuidado para não fazer uma dupla identidade. Na rede social tem um nome, fora é outro. Cuidado. A evangelização é o que você é o que você vive. Não tem como ser aqui bonitinho, pasconeiro, multiconeiro, e lá fora no colégio vai enfrentar os outros e falar para a pessoa que você odeia ela. Ou você testemunha Jesus, caminho, verdade e vida, ou para de ser falso e falsa. É feio. Rede social tem que ter transparência. E aí eu desafio.
Se nós vamos entrar na internet, o primeiro passo de estar na internet é a transparência, porque você vai estar nesse fluxo aqui de pessoas. Uma hora sua foto cai. Não vou nem dizer os problemas daquelas imagens proibidas, porque também cai, é descoberto. Então, a sua evangelização, se for verdadeira, ela ganha força. Se o teu testemunho for coerente, ele ganha força. Se o teu testemunho for convicto de uma experiência com a pessoa de Cristo, ele ganha força. Mas se for um testemunho mentiroso, maquiado, manipulado, aquela pessoa, ô irmão, a paz de Cristo. No outro dia fala, aquele capeta, aquele demônio, não gosto dele, aquela pessoa falsa, aquela cobra, né? Mas na Santa Missa, a paz de Cristo, irmão. Deus te ama e eu também. E daí no outro dia, fala mal do outro pro outro. Qual é o testemunho que a tecnologia nos ajuda a aperfeiçoar? A massa de informações e de imagens é um enchimento onde ainda se faz sentir o vazio. Mais informação e mais comunicação não clarificam o mundo. A evangelização não é você encher o site, o jornal da paróquia só com coisas da paróquia, da igreja, do bispo, do padre. Uma boa comunicação eclesial, católica, é também debater os desafios do Brasil e do mundo, assim como uma plausível iniciativa da igreja no Brasil, de promover o debate com os presidenciáveis. Foi uma coisa inédita que a CNBB propôs e deu certo, trazer debates também para dentro da igreja, política, economia, saúde. Gente, evangelização não é só falar de igreja. Evangelizar também é falar de coisas para o bem comum, saúde, educação, também é evangelizar, é abrir caminhos. Evangelizar não é só pegar o texto bíblico e transcrever na internet, achar que isso é evangelização. É debater a pobreza no mundo, a exclusão social, o desrespeito, homofobia, tudo que tiver de fobia. Temos que debater o racismo, feminicídio. No Amapá, cada 3 horas morre uma mulher esfaqueada pelo esposo. Ou se não é esfaqueada, ela é violentada. Vocês viram que ganhou o Brasil e o mundo um vídeo de umas crianças na internet que aprendem a não bater em mulher. O vídeo ganhou os meios de comunicação mundial. Porque lá a realidade de feminicídio está cada vez mais forte. Isso também é evangelização, é debater na igreja, nos veículos da igreja, nos sites. Pega um artigo de opinião, entrevista um bispo, um padre, um leigo, um professor da sua comunidade e debata isso no site da paróquia. Isso também é um processo de evangelização, porque se é para o bem comum do ser humano, da vida humana, de proteger a vida, não ao aborto, sim à vida, é evangelização, é pelo bem da vida. A massa de informações não gera verdade. Essa hiperinformação, hipercomunicação não trazem luz à escuridão. Por isso que quantidade de testemunhos, quantidade de informação religiosa, quantidade de coisas na internet não trazem luz à escuridão. O que traz luz à escuridão é a tua vida, que deve irradiar luz, vida na experiência com Cristo. Se o teu testemunho for só uma reprodução do que alguém disse, olha, o Papa disse, olha, o bispo disse, olha, o meu padre disse, o autor disse, o teórico disse, sim, e o que você diz com a sua vida a partir disso? O que o Papa diz está bonito, é lindo o que o Papa diz, mas qual é a tua fala? Qual que é a tua posição enquanto leigo? Qual é o teu testemunho? É muito fácil eu vir aqui hoje numa palestra e pegar os testemunhos do Papa e dizer, olha que lindo que o Papa disse. Muito bom. O Papa busca essa comunhão com o Espírito Santo. E você tem buscado essa comunhão com o Espírito Santo? Eu tenho buscado enquanto leigo, porque senão
eu vou virar um papagaio de reprodução de conteúdo. Que bonitinha essa frase. A pessoa hoje, para ficar mais bonitinha, ela posta uma frase de Mário Quintana, do Papa Francisco, uma foto dela na praia. Deus é amor. Está na praia, assim, uma pessoa bonita lá, né? Então, ela já associa a foto dela, que Deus é amor, com a sua beleza na praia. Já evangeliza junto, né? De conteúdo. E para encerrar, então, agora, nós temos as possibilidades dessa evangelização. Quais são as possibilidades? Parem as prensas, eu tenho uma notícia bombástica, né? Sempre tem assim, né? Uma notícia bombástica, a pessoa percebe que, poxa, mas que bombástica? Está no blog, no Twitter, nas redes sociais, já não é bombástica mais não, amigo. A sua fofoquinha já não é mais não, já ganhou força, já todo mundo sabendo já o que você fez já, cuidado. Né? Então não tem mais notícia bombástica. Hoje, para o jornalista, furo de reportagem, é muito difícil dar um furo de reportagem. Porque o furo do furo, alguém já furou, já deu outro furo. Está furado já o negócio. Não tem mais furo, né? Não tem nem como. Case de sucesso. Olha que bacana um case de sucesso, que eu achei fenomenal. O primeiro hangout do Papa com os jovens. Conversar pelo YouTube, não é bacana? Não é um meio para evangelização. Aqueles jovens que queriam ter um contato com o pontífice, pela primeira vez faz um hangout ao vivo ali, conversando e respondendo a perguntas dos jovens em várias partes do mundo. Não é? De repente o bispo faz um hangout com os crismandos, faz um hangout com os jovens, porque é difícil para que o bispo esteja em todas as comunidades em peregrinação. Então faz um hangout, usa a internet para isso, faz um processo de encontro com a tecnologia. Geralmente o Papa tem as frases no Twitter dele, em 2013, 18 milhões, depois agora 2018, 40 milhões de seguidores. É uma forma de soltar pequenas mensagens diariamente de motivação. Mas aqui não está só o que o Papa faz para evangelizar. O Papa tem todo um caminho de evangelização diariamente que ele faz. A tecnologia é mais um elemento, mais um recurso, mas não é o que o Papa é. Está entendendo? O Papa não é Twitter, o Papa não é YouTube. O Papa é a pessoa Francisco Mário Bergoglio, que assumiu a condição e com a vida testemunha nas plataformas digitais. Twitter, o Habemus Papa, que foi transmitido pelo YouTube também, ao vivo o anúncio. Nós tivemos em 2015 a campanha de Somos da Paz da CNBB, que ganhou repercussão mundial também. Para que serve uma página no Facebook? Para divulgar iniciativas boas, campanhas boas, ganhar seguidores para poder entender a campanha. Hoje nós temos a campanha da fraternidade com plataformas digitais de doação, de recolhimento, para prestar conta do que a campanha faz anualmente no Brasil. É para isso que serve a tecnologia, para ajudar no processo de evangelização, mas não é a evangelização. A Episcoponet foi uma iniciativa de colocar o episcopado em diálogo, ou seja, vai fazer uma reunião com os bispos da CNBB. Não tem como, por exemplo, todos os bispos irem para aquele mesmo lugar, porque gera custo-benefício. O que nós fazemos? Faz uma reunião virtual. É uma sala de conferência com os bispos de diversas partes do Brasil e do mundo, numa sala com segurança digital, ou seja, aquilo que for colocado lá em áudio e vídeo, tem a sua segurança, tem o seu monitoramento de conteúdo. É mais uma iniciativa, tecnologia. Jovens Conectados, um portal também que nasceu durante a JMJ no Rio de Janeiro, para poder preparar esse processo da cruz peregrina. Aqui os jovens acompanhavam todo o trajeto da cruz no Brasil. E olha que bacana, eu nunca fui em Fátima. Você já foi em Fátima, lá em Portugal? Você pode assistir a missa ao vivo da capelinha de Fátima, das aparições. Está em 360 graus ali a câmera. Você pode assistir a missa ali da capelinha, que não conhece. Ou seja, você pode estar em outros lugares com a tecnologia.
Você pode aproximar uma devoção de um santuário mariano ou não com a tecnologia. E aí, para encerrarmos então, o compromisso do comunicador católico, qual é? Nós leigos somos chamados a testemunhar com a vida na ambiência digital. E quais são os desafios que nós temos pela frente e responsabilidades? Diante disso, não apenas só evangelizar, mas assumir os compromissos que nós temos diante da vida, ética, a transparência, o respeito ao outro, o acolhimento ao outro, naquilo que ele traz de mais diverso possível. Ouvir, porque hoje mais do que nunca é preciso aprender a ouvir. Nós falamos demais e ouvimos muito pouco. Ouça mais o outro, sem julgar, sem criticar. Vamos ler juntos quais são os desafios a serem assumidos por nós? Ou seja, o que eu faço também pensando o que vai implicar socialmente a minha ação. Próximo. Participação. E essa carta que nos traz essa dimensão agora de conclusão desse nosso reflexão, do João Paulo II, 2005, é para que de fato compreender que a igreja não está chamada unicamente a usar o mass media, as tecnologias para difundir o evangelho, mas hoje, como nunca, é chamada também a integrar a mensagem salvífica na nova cultura que os poderosos instrumentos de comunicação criam e amplificam. E como que nós podemos fazer mais do que só difundir o evangelho? E daí eu parabenizo a equipe do Multicom de Goiânia, que eu acho que pela primeira vez nós temos esse tema, que é o tema da criatividade, eficácia e missão do leigo. Eu acho que para nós sairmos dessa repetição de conteúdo, do fazer comunicação, nós queremos copiar um mercado que tem com outro fim vender produtos, nós queremos fazer igual, nós não vendemos nada, nós só promovemos a vida. É a criatividade. Nós precisamos contar com a ação do Espírito Santo para sermos mais criativos e pensar em novos produtos de comunicação midiática e sair daquele coisinha de fazer comunicaçãozinha assim, cópia. Vamos fazer porque a Globo faz, porque tal emissora faz, porque tal partido faz, porque tudo cópia. Pensa em algo novo, bota para pensar a cabeça. O que a igreja pode propor de novo enquanto igreja na tecnologia? Já pensou nisso? O que nós podemos, enquanto Multicom, sair daqui com uma proposta nova que talvez ninguém ainda tenha ou não tenha pensado? É a criatividade. Então, esse Multicom trouxe esse tema que para mim é inédito, de pensar a criatividade. E daí vem uma diferença da missão do leigo na comunicação. Nós temos, quanto processo humano, a criatividade, mas nós contamos com uma ação do Espírito que é a inspiração. Olha que graça que você tem de estar aqui hoje, de não ser mais um comunicador, mais um agente de PASCOM. Você pode e deve, com a sua criatividade, contar com a inspiração do Espírito Santo, de contar para poder pensar em coisas novas. O seu talento, não só o seu talento de fazer algo, mas também contar com o dom e com a graça recebida de Deus. Não só o seu trabalho, que você vai estar aqui trabalhando, mas nós, muito mais do que missão e trabalho, nós temos uma vocação e um chamado. Se você está aqui hoje, não é mais um. Deus tem para você um propósito, um chamado. Eu não saí de Macapá à toa, de fazer 3, 4 aeroportos para chegar até aqui, porque é muito cansaço, mas porque é vocação e missão.
de aprender com vocês e de partilhar a minha vida com vocês. Eu ficaria o dia todo falando. Mas é encarar como vocação e chamado. Os bispos estão aqui hoje não é porque eles querem, não. É porque é missão, vocação, é chamada, é entrega. Você vai ficar o dia todo aqui nesse sábado. Quantas coisas para fazer lá fora. Mas disse o sim. E eu digo a você, esse sim vai ter frutos. Sim. Porque não é só trabalho, é vocação, chamado, dom e é graça. Então, obrigado por você ter vindo, obrigado por ter aceito esse desafio. É uma semente lançada. É uma semente lançada. E eu encerro com essa frase agora, vamos ler juntos, do Papa Gregório. Eu acho que muito mais do que ficar reclamando, que nada dá certo, não dá. Só murmurinho, reclamação, porque não dá, bispo, porque não dá, não tem recurso, tem dinheiro, não dá para fazer, porque não sei o quê. Mais do que reclamar, e ficarmos chatos de reclamação e burburinho, murmurinho, lamentos, é até a gratidão de sermos igreja católica. Eu digo a você, seja grato por ser católico, seja grato por estar aqui, seja grato por estar em comunidade. Gratidão transforma a vida e nos leva a fazer o que o Papa diz. Vamos ler juntos? Mas, encontrando-nos em uma sede, onde não basta somente ficar lamentando essas inúmeras desgraças que se pegamos nas mãos. Nossa obrigação final é levantar a voz e buscar caminhos. Levante a sua voz e diga, aonde estiver com a sua vida, que a tecnologia leva essa palavra aonde tiver que levar. Mas o canal, o principal instrumento é a tua vida, é o teu testemunho de verdade, de transparência e de amor. Deus abençoe a todos, um ótimo encontro a todos, nos encontramos pelos cafés aí nas conversas. Depois gostaria de sortear o meu livro que eu trouxe para vocês, infelizmente não deu para fazer para todos, porque sabe que hoje, né, vou até fazer uma denúncia, né, que se pagar bagagem, né, complicado, né, então você não paga mais bagagem porque você bota lá em cima para não pagar bagagem. Então, eu lancei esse livro em 2014, Igreja Virtual. Só que o que mais me interessa nesse livro não é a Igreja Virtual, mas é o subtítulo, Comunicar para Transcender. Então depois aí, a Thalita veio como sorteio para vocês, e não tem como comprar mais porque esgotou, nós lançamos em Aparecida em 2014, ficaram alguns só para poder sortear e distribuir nos eventos, mas depois eu posso mandar para vocês em PDF para ler o e-book, tá bom? Um abraço a todos.